Olha, gente, a pesquisa da Genial Quest que a gente apresentou mais cedo também separou as intenções de voto dos eleitores para presidente de acordo com renda familiar mensal. Vamos aos números, Yuri Pita, você me ajuda? Vamos lá, Tainá. Começando aí pelo seu lado, que é justamente a camada que ganha até 2 salários mínimos, isso falando em renda familiar, ou seja, é onde está o grosso da população brasileira, a maior fatia desses 3 segmentos. E aí a gente vê uma liderança, como esperado, bastante expressiva do ex-presidente Lula, com 55%, e um dos segmentos que Bolsonaro mais tem dificuldade. O presidente Jair Bolsonaro com apenas 22%, mas demonstra, exemplo, principalmente nesse segmento, o quão polarizado está a eleição. Se a gente somar os eleitores de Lula e de Bolsonaro, a gente está falando aí de 77%, praticamente 8 em cada 10 eleitores decidindo entre o atual presidente ou o ex-presidente. Quando a gente chega no segmento entre 2 e 5 salários mínimos, a gente vê ainda uma vantagem do ex-presidente Lula de 43%, mas uma vantagem que caiu bastante. Foi para 30%, o presidente Jair Bolsonaro subiu para 34% das intenções. Isso é um pouco reflexo de atividade econômica voltando a ter mais intensidade. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando a gente traz índices da economia, como o índice do desemprego, que conseguiu estar abaixo dos 2 dígitos no último trimestre medido pelo IBGE, ficou em 9,8%. Ou seja, esse segmento aqui, que tem muita gente que vive tanto do trabalho formal, mas também do trabalho informal, está conseguindo se mexer, está conseguindo ter alguma renda. Com o retorno das atividades depois da pandemia. Exato, né? Exato. E aí isso acaba se refletindo em intenção de voto também para o ex-presidente, para o presidente Jair Bolsonaro. E embora ainda haja uma vantagem do ex-presidente Lula numérica acima do que seria a margem de erro. Mas aí a gente vê que o índice ali da polarização continua razoavelmente, continua exatamente igual, na verdade, agora olhando 77. Agora interessante mas, ali também, quando a gente sobe de renda, aí sim que é o núcleo que os que tentam quebrar a polarização têm um pouquinho mais de adesão, mas nada muito significativo ainda. A gente está falando de 15%. E aí sim, aqui aqui tem um X, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro à frente, numericamente 38% contra 34%, é um empate técnico. Mas é um segmento que também, ao longo da trajetória aqui dos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado recuperação. Claro que é o setor, o segmento nessa divisão de renda de menor volume de eleitores. Mas é um segmento importante porque é aquele famoso recuperação de votos, Yuri, do Bolsonaro? Sem dúvida alguma. Principalmente se a gente comparando com 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, e naquelas pesquisas de intenção de voto, a gente percebia que a onda vinha principalmente das camadas mais ricas escolarizadas, dos estados mais ricos. O presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição nas cidades mais ricas, enquanto o PT, que na época tinha como candidato o ex-prefeito daqui de São Paulo e ex-ministro Fernando Haddad, foi melhor nas cidades mais pobres do país, na região Nordeste, entre os menos escolarizados e os de menor renda. A gente daqui a pouco vai falar de gênero, mas para arrematar, Yuri, eu queria, até para a gente conseguir fazer uma leitura melhor e jogar um pouco para frente, entender para onde a campanha de cada um começa a caminhar e começa a investir com esses dados de renda familiar mensal. Pois é, quando a gente fala de todas essas ações que o presidente Jair Bolsonaro tem feito, principalmente esse aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, todo esse enfrentamento à questão dos combustíveis, não só do preço do combustível. Que sai do colo dele também, né? Segundo a pesquisa. E não só do combustível em si, do preço dos combustíveis em si, mas esse apoio, por exemplo, a caminhoneiros, que é um segmento que tem muitos profissionais, a gente sabe do seu poder, o poder de mobilização já não é mais tão grande quanto era, por exemplo, ali em 2018, mas a gente sabe que é um segmento que tem bastante capilaridade, tem muita conexão com o agronegócio, com setores em que o presidente Jair Bolsonaro já vai melhor. Aqueles estados que têm economia muito forte no agronegócio, como o Centro-Oeste, mesmo a região Sul, são os estados que têm dado mais votos para o presidente Jair Bolsonaro. E isso significa o quê? Esse segmento está nessa renda média aqui entre 2 salários mínimos. O que o presidente Jair Bolsonaro está mirando com o Auxílio Brasil é esse segmento. E aí, quando a gente fala nesse segmento até 2 salários mínimos, tem uma convergência
do ponto de vista geográfico, com a região Nordeste, região Norte, mas principalmente Nordeste, que é onde Lula tem a sua maior força, como a gente vê, e que o presidente Jair Bolsonaro tenta ao máximo reduzir a vantagem, porque nesses outros segmentos a tendência é que o presidente Jair Bolsonaro continue ou até avance, por exemplo, no segmento mais rico do país. Ótimo, por isso o foco nas viagens no Nordeste, né? Todo esse início de pré-campanha voltado para lá, que é para onde o ex-presidente Lula também, né, escolheu começar. Agora, a gente vai fazer uma outra atualização, Yuri, daqui a pouco a gente traz tela de gênero, o que mais que a gente tem para destacar? A gente tem a regional, na verdade, a regional. O recorte ali por regiões, que a gente vai mostrar um pouco da mexida que ocorreu no Nordeste já, e o grande centro da batalha, que pelas pesquisas, que é o Sudeste. E aí já fazendo um pouquinho de spoiler. A diferença está diminuindo nessas duas regiões. Bolsonaro cresce Nordeste e Lula Sudeste? Na verdade, exato. Quer dizer, a gente tem a diferença diminuindo nessas duas regiões, mas Lula continua na frente, tanto no Nordeste, e aqui reflete mais ou menos isso, e no Sudeste continua na frente do ponto de vista numérico, mas com uma possibilidade de empate técnico. A grande questão, fazendo spoiler não só de hoje, mas dos próximos dias, é que a gente vai olhar para a região Nordeste, vai olhar para a região Sudeste e depois a gente vai poder olhar para dentro da região Sudeste, porque tem pesquisa em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e depois Bahia para sair nos próximos dias. Ótimo. Yuri, você volta já, tá? É isso aí, até já. Pode chegar.